A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 13 com o seguinte tema: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos às leituras preliminares conforme encontramos em nossa revista. Venha comigo ao estudo. Lições Bíblicas, primeiro trimestre 2023. Lição 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 verso 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Leitura bíblica em classe Abacuque capítulo 3 versos 1 e 2, e versos 16 a 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da Igreja. Por volta do ano 606 a.C., a invasão de Judá era iminente. Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na batalha de Carquemes. Retornando do Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e levou para a Babilônia um número considerável de cativos, entre os quais Daniel e seus 3 amigos. 10 anos mais tarde, no ano 597, as forças babilônicas tornaram a invadir Jerusalém, saqueando o templo e levando outros 10.000 cativos para a Babilônia, entre os quais o profeta Ezequiel. 11 anos depois, 587, o rei Zedequias intentou livrar Judá do controle babilônico e Nabucodonosor, enfurecido, cercou Jerusalém, incendiou o templo e a cidade, destruiu totalmente tudo e deportou para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes. É provável que Abacuque haja vivido na maior parte deste período, tendo sido contemporâneo de Naum, de Sofonias e de Jeremias, durante os reinados de Josias e de Jeoaquim. Possivelmente Abacuque fosse um dos principais sacerdotes que dirigia a adoração no templo. Como Jeremias e Ezequiel, Abacuque também foi um sacerdote chamado para ser profeta, um ministério ainda mais difícil. Abacuque era um homem zeloso pelo nome do Senhor e por conta disso viveu uma profunda crise espiritual devido à aparente indiferença de Deus com relação às terríveis condições espirituais de Judá. Abacuque queixa-se no seu livro, diante de Deus, pelo fato de aparentemente Deus ter permitido que Judá se distanciasse tanto de sua presença, até que não houve mais solução. A seguir, fica ainda mais perplexo a saber que Deus vai usar a perversa Babilônia para punir o seu povo. Com todas essas dificuldades, o profeta busca Deus em oração e aguarda a resposta do Senhor. Ele subiu à torre de vigia e procurou escutar a voz de Deus. Abacuque foi aquele justo que viveu pela fé naqueles dias passados. Ele entendeu que apenas um avivamento poderia mudar
a situação espiritual de Judá e persistiu em seu apelo mesmo quando tudo parecia perdido. Sua oração por avivamento não teve cumprimento imediato. Cumpriu-se parcialmente 90 anos depois, nos dias de Esdras e Neemias, ficando o restante para os dias finais, quando Israel se converterá ao Senhor, conforme profetizou Zacarias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Zacarias 12, verso 10. Ponto de número 1. O clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Abacuque 2 versos de 2 a 4. O dilema espiritual do profeta era semelhante ao nosso. Embora saibamos que Deus tem o controle de todas as coisas, o que nós vemos normalmente na nossa frente, muitas vezes é o caos. Existe todo um contexto de decadência moral e espiritual dominando tanto a nossa nação como o mundo inteiro. E nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas nós nos esquecemos que a nossa visão é muito limitada e que somente Deus conhece as razões e os porquês de todas as coisas. Deus então responde a Abacuque dizendo que essa situação de opressão e injustiça não duraria muito tempo mais, pois ainda naquela geração os ímpios seriam castigados. Deus usaria a nação da Babilônia para aplicar o seu julgamento. Até este momento as nações vizinhas eram alvo do castigo divino. E a surpresa de Abacuque reside no fato de Deus escolher uma das nações mais perversas daquele tempo para executar o seu juízo contra Judá. Em vez de anunciar o livramento e a restauração em forma de promessa, o livramento e a salvação viriam por meio de um ataque de uma nação inimiga. Aqui Deus não responde apenas ao profeta, mas ele dá uma resposta a toda a nação, conforme percebemos pelo emprego do plural, como lemos. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Abacuque capítulo 1, versos de 5 ao 7. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Deus explica ao profeta que ele considera tanto as responsabilidades pessoais como também as nacionais. Ele diz a respeito de responsabilidades pessoais: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez serás farto de ignomínia em lugar de honra.
Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Abacuque 2:15 e 16. Todos serão responsabilizados por suas ações, mesmo em caso dos tempos sombrios. Nessas circunstâncias, a confiança em Deus torna-se ainda mais difícil e a fidelidade adquire maior destaque. O fato de os babilônios serem os instrumentos de Deus para a punição do seu povo não significava que Deus aprovasse os seus métodos. A certeza que Abacuque devia ter é que eles também seriam julgados, tanto por seus crimes de guerra, quanto pela sua idolatria. No Antigo Testamento, as ações boas e más de todas as nações eram pesadas. Quando as más ações atingiam um determinado limite, o julgamento de Deus era acionado. Somente o arrependimento era uma forma de retardar o julgamento divino. E Deus viu as obras deles como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. Outra característica de Deus em seu agir com as nações é que a sua misericórdia sempre retardava o julgamento, mas não o eliminava até que o castigo fosse aplicado. Os povos que contavam com a revelação de Deus, tal qual os hebreus, eram punidos com mais severidade em relação àqueles que não conheciam acerca de sua revelação, conforme ensinou Jesus no Novo Testamento. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 47 e 48. Abacuque entendeu, naquele momento, que Deus governava o mundo e a sua história. E por isso, em virtude de sua soberania, todos deveriam calar-se diante dele, conforme lemos. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, verso 20. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá, se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2 versos 2 e 3. Embora Abacuque soubesse das injustiças de Judá, achava que a perversidade dos babilônios era muito pior. Por isso se horroriza ao imaginar a destruição que os babilônios fariam em Judá. Abacuque os compara com um pescador inescrupuloso que pesca pelo simples prazer de matar os peixes. Outro problema de lógica levantado por Abacuque é em relação à soberania de Deus, que não interviria para proteger Judá. Abacuque não faz essa declaração de maneira leviana ou desrespeitosa, entretanto, buscava sinceramente uma resposta. Deus responde que o julgamento se cumpriria e não procura defender sua justiça, mas afirma que o justo seria preservado. Então, a Bíblia diz: o homem perverso é arrogante, mas o justo pela fé viverá. Abacuque 2, verso 4. Paulo usa este versículo no Novo Testamento para ressaltar a confiança do cristão no sacrifício expiatório de Cristo. No contexto de Abacuque, indica a integridade na vida do servo de Deus, sua confiança e expectativa de que tudo está sob o seu controle, mesmo quando não é possível entender
todo o processo. Deus prossegue em sua resposta, apontando para a sua justiça, na qual o perverso será castigado. E ainda que o castigo fosse severo, isso não seria o fim de Judá. Haveria um remanescente preservado. Ponto de número 2. O avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. A experiência de ouvir a voz de Deus é algo incomum e sobrenatural. Pode causar desconforto, assombro, espanto ou admiração. Moisés estremeceu no Monte Sinai quando Deus lhe deu a lei. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Hebreus 12, 21. Josué prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor. Josué 5, de 13 ao 15. Como também fez Davi, 1 Crônicas 21, 16. Daniel ficou exausto e enfermo por ocasião das visões que Deus lhe dera. Daniel 8, 27, Daniel 10, 11. A visão da glória de Cristo no Monte da Transfiguração deixou Pedro, Tiago e João prostrados com o rosto em terra, cheios de pavor. Mateus 17, verso 6. Quando João viu Cristo glorificado no livro do Apocalipse, caiu aos seus pés como morto. Apocalipse 1, 17. Temer a Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 110, verso 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. As palavras que o Senhor falou com Abacuque foram suficientes para despertar no profeta a santa reverência e a sobriedade. Talvez estas sejam as virtudes mais escassas em nossos dias. Muitos brincam descuidadosamente dentro da casa do Senhor. Se não temermos a Deus, não levaremos o pecado a sério. As consequências do pecado são enormes. Sabemos que na justiça de Deus, mesmo depois de perdoados, ainda teremos que colher as consequências físicas e morais do pecado. Basta ver isso à luz da semeadura e da colheita. Gálatas 6, de 7 a 8. Deus é imensamente cheio de graça e longanimidade. Por isso, enviou Jesus para morrer a fim de nos perdoar. Porém, não podemos brincar com o pecado. E certamente precisaremos da santificação para ver o Senhor. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmo 130, versos 3 e 4. A falta de temor a Deus nos leva a fazer nossa própria vontade. Esse desrespeito a Deus nos torna tolos e não leva a nenhum tipo de crescimento espiritual. Se realmente tememos a Deus, então teremos um profundo relacionamento amoroso e pessoal com Deus. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas 4:8. Essa relação que temos com Ele será levada para a eternidade. Está escrito. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Aos Hebreus capítulo 12, verso 28. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia.
Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra, o povo. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. E, terceiro, ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque 3 versos 17 a 19. O profeta admite que os dias eram maus. Ele vê a possibilidade de haver escassez de alimentos em seus dias. Poucos de nós sabemos o que significa ter dinheiro no bolso, mas não ter comida para comprar. Durante a Segunda Grande Guerra, houve racionamento de comida em boa parte do mundo. As pessoas eram encorajadas a plantarem os seus próprios alimentos. Alguns itens sumiram por completo dos mercados. Foram tempos de grandes provações. Atualmente, a guerra da Rússia e Ucrânia vem prejudicando bastante o comércio internacional de combustíveis, de óleo, da soja, do milho, fertilizantes e muitos outros produtos essenciais ao redor do mundo. Se houver a inclusão de outros países no conflito, a situação mundial poderá se agravar muito mais. Esta semana, outras nuvens escuras apareceram no cenário econômico mundial, com a falência de 2 instituições financeiras americanas. Enquanto isso vai se sucedendo pelo mundo, o ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte faz testes com mísseis balísticos intercontinentais. A China e os Estados Unidos trocam farpas e ameaças. Daniel Ortega prende líderes religiosos em Nicarágua. O Brasil retoma as relações com o ditador Nicolás Maduro em cerimônia sigilosa, mas que acabou sendo revelada pelo próprio Maduro. E por aí vai. O nosso mundo está bem pior que o mundo de Abacuque. Convém entendermos que somente um avivamento poderá salvar esta geração do juízo iminente de Deus. O profeta encerra a sua profecia, deixando bem claro que, aconteça o que acontecer, ele vai esperar em Deus. Ponto de número 3. O avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou, na ira lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. O clamor do profeta tinha um único endereço, a misericórdia de Deus. Este é um dos aspectos mais destacados da bondade divina. É aquele princípio e qualidade que descreve a compaixão de Deus para com aqueles que se encontram em estado de miséria espiritual, sob o fardo do pecado, necessitando de urgente ajuda espiritual. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Deus deve ser grandemente louvado por esta perfeição do seu caráter. O salmista convida os santos a louvarem ao Senhor por este atributo adorável. Quando ponderamos as características desta excelência divina, não podemos deixar de bendizer a Deus por ela. Segundo a Bíblia, a misericórdia de Deus é sempre abundante. Segundo, a misericórdia de Deus é eterna. Terceiro, a misericórdia de Deus é para aqueles que temem a Deus.
Quarto, as misericórdias de Deus estão sobre todas as suas obras. E quinto, os salvos devem exercer a misericórdia, tendo o Pai Celestial como exemplo. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. A misericórdia divina deve ser aceita em harmonia com a estrita justiça de Deus, em atenção aos méritos de Jesus Cristo. Deus tem mais pressa em ter misericórdia do homem do que em levá-lo a juízo. Porém, se o homem rejeitar a misericórdia gratuitamente oferecida por Deus, mais cedo ou mais tarde, ele será julgado e condenado, porque deliberadamente desprezou o dom inefável de Deus, conforme escreveu Paulo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, versos de 4 a 8. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, com apoio legal. Há poucos anos governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e, por isso, não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus 12:14. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, lembra-te da misericórdia. Conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou, até mesmo pior, que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Precisamos de um avivamento institucional, bem como de um avivamento pessoal. Assim como o corpo físico revigora-se diariamente, nosso homem interior também precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável. Conforme nos orienta a palavra de Deus, a renovação espiritual deve ocorrer diariamente. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, segundo aos Coríntios 4,16. A vida espiritual deve ser consolidada por meio da comunhão e da obediência a Deus. O avivamento pessoal deve ser desejado com todo o empenho do nosso coração. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Romanos 12, verso 2. Assim como as plantações precisam da chuva para frutificarem, a igreja também, como a lavoura de Deus, necessita da chuva do Espírito Santo para produzir os seus frutos espirituais. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. Quando essa chuva começar a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas em nosso meio. Glórias a Deus. O avivamento dá poder ao crente. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, verso 31. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e, pouco tempo depois, foram cheios novamente. É este o processo, encher do Espírito Santo novamente todos os dias. Quem permanece cheio do Espírito Santo nunca perde o ânimo. Para vencermos a batalha contra o mal, temos que buscar o avivamento do Senhor. Não podemos parar. Não há espaço para o desânimo. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Concluindo, devo dizer a todos, queridos irmãos, está na hora de colocarmos mais lenha no fogo. Não podemos parar, não podemos diminuir o ritmo. Está na hora de investirmos tudo o que temos, nossas forças, nossos projetos, nosso empenho espiritual, para ver a igreja do Senhor fortalecida, os nossos irmãos renovados, nós mesmos cheios da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos. Vamos em frente, terminando esse trimestre com gratidão a Deus, louvando a Deus por essa jornada rica que tivemos, falando só sobre avivamento. Agora, este assunto não pode parar. Não podemos concluí-lo hoje. Na realidade, ele está incorporado à liturgia da igreja, às pregações dos pregadores pentecostais, dos pastores pentecostais, dos crentes cheios do Espírito Santo. Portanto, o nosso empenho, nosso incentivo é que nós continuemos a pregar estes temas sobre avivamento, entremeando-os em todas as reuniões da igreja, para que, de alguma forma, o fogo celestial se reacenda em nosso meio, nós possamos contemplar a grandeza do poder de Deus em nossas vidas e na vida de todo o povo do Senhor. Deus os abençoe e vos guarde. Vamos para frente, partindo agora para o próximo trimestre com a bênção e a ajuda de Deus e com a sua participação. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém e amém.